Que bênção. Eu, muito feliz, trabalhei hoje de manhã nessa palavra, Deus falou muito comigo. Tive um jantar ontem à noite com o irmão da igreja, lá do Bola de São Paulo. Na conversa surgiu a oportunidade de um tema e eu falei, poxa, esse tema é legal, cara, eu vou me aprofundar, né, sobre esse tema, vou pesquisar, né, e aí fui pesquisar sobre o tema. E achei muito interessante, né? Porque às vezes esse tipo de informação não chega para nós, né? E eu quero compartilhar aqui com vocês, inicialmente, um pouco de informação, né, sobre a nação brasileira, sobre nós evangélicos, né? Quem somos, quantos éramos. Eu achei bem interessante, né? E fui buscar lá no IBGE algumas informações, né? Bem interessante. Eu acho que, não sei se todo mundo tem ciência disso, mas são dados bem interessantes. O reino de Deus, apesar de todas as coisas, o reino de Deus, ele continua avançando, né? E me lembra um pouco da igreja primitiva, né? A gente viu muito a história da igreja primitiva aqui. Quanto mais eles eram perseguidos, mais a igreja crescia. Mais pessoas se chegavam, mais o evangelho era pregado. E assim, né, o evangelho, ele cresceu ano após ano em várias partes do continente. E o Brasil, né, para minha surpresa, te confesso, nós somos relativamente novos nessa questão de evangelho. A gente acha que, né, o Brasil parece que tem tanto evangélico, mas na verdade, se puder colocar, Tom, aquele primeiro gráfico, na verdade, se a gente voltar alguns anos, consegue? Olha lá, aí, ó, IBGE. Se a gente voltar alguns anos, não sei se dá para todos verem aqui. Isso aqui é o Brasil, né? Então, mais ou menos em 1940, quase que não tinha evangélico no Brasil, era menos de 2%. Em 1970, a gente chegou a 5% de evangélicos no Brasil. E isso veio crescendo, essa linha meia rosa aqui, ó. Isso veio crescendo. No último censo, em 2010, os evangélicos, eles chegavam a 22% da população brasileira. 22% da população brasileira. O Brasil, ele, apesar de ser um país cristão, né? Cristão por quê? Porque quase que 100%, né, era católico, né? E aí, tanto o evangélico como outras, né, religiões vieram crescendo. E hoje, né, numa pesquisa, se puder colocar a outra lá, numa pesquisa recente do Datafolha do ano passado, eles fizeram um levantamento, e eles levantaram que 50% dos brasileiros, né, então o IBGE trouxe até 2010, aí eu busquei essa aqui lá na internet, e 50% dos brasileiros são católicos e 31% evangélicos. 10% não tem religião, 1% é ateu e 8% são outras religiões, né? Não sei se todo mundo sabia disso, eu não sabia, né? Então ontem, né, fui aprender um pouco sobre isso, né, sobre o crescimento dos evangélicos no Brasil. Para mim foi muita surpresa saber que lá em 1970 a gente era menos de 5% da população. Se a gente for olhar, nos últimos 50 anos, nós crescemos mais de 5 vezes, porque era 5% e hoje somos praticamente 30%. Né? Há de se confirmar ainda com o IBGE mais claro, né? Mas aproximadamente, né, esse é o número que nós somos hoje, mais de 5 vezes o que éramos 50 anos atrás. Quer dizer, estamos crescendo e vamos crescer mais. Se Deus quiser, né, foi profetizado que estamos na década do evangelismo. Essa década de 1920 de 2020 para 2030
é a década do evangelismo. Se Deus quiser, né, vamos estar aqui nos 50% em nome de Jesus, amém, no Brasil. Já pensou que bênção? Exportadores, né, de missionários, o Brasil, né? Na verdade nós já somos, né? Minha mãe, eu não sei se vocês sabem, minha mãe acabou de pousar essa semana na Sibéria. Ela estava na Rússia, não satisfeita, né? Achou o clima muito quente ainda. Ela falou, não, vou para a Sibéria, né? Pelo menos lá deve ter 9 meses de neve, né? Mais legal, né? E ela foi para a Sibéria, tá ajudando, vai ajudar lá na implantação de uma igreja local, né? Tem um pastor brasileiro lá e ela vai ajudar na implantação dessa igreja, né? E é muito interessante porque minha bisavó, ela veio da Alemanha para o Brasil como missionária. A minha avó era missionária. A minha mãe agora está sendo missionária, né? E eu, por enquanto, estou aguardando as ordens do Senhor. Amém? Mas existe uma unção aí, né, sobre a minha família. Glória a Deus por isso. Quer dizer, o Brasil cresceu 5 vezes o número de evangélicos nos últimos 50 anos, né? E se Deus permitir, né, vamos aí dobrar nos próximos 10, se Deus permitir. Vamos passar de 50 aí. Amém? Glória a Deus. A gente viveu, né, numa história recente aqui da política brasileira, né? O nosso presidente é o presidente da República. Ele, apesar de não ser evangélico, né, ele fala isso, ele não é evangélico, ele gosta muito de recitar versículos e tal, né? Eu até assisti um evento que ele foi lá no Mato Grosso hoje, né, e ele novamente lá falando sempre falando um versículo e tal. E a base da eleição dele, ele teve uma base muito forte, né, dos cristãos evangélicos, que são mais, digamos assim, conservadores no costume, igual o presidente, e foi muito forte. E a gente vai ver nessa eleição agora do ano que vem, 2022, né, todos os partidos vão virar crente, né? Então, se você vê político no charamanaias aí nas igrejas, vocês não estranhem, né? Eles estão de olho no voto de muitos aí, isso vai ser muito comum, viu? Não se estranhe, né? Você vê até o pessoal, né, mais radical, né, que defende aí o ateísmo, né? O ateísmo ele é muito forte nessa cultura comunista. Se pegar os países comunistas, todos eles são ateus. Então, né, mas como o Brasil é um país cristão, como é que você vai ganhar voto, né, com um approach, né, ir para a população dizendo que eu sou comunista e ateu? Vai ser difícil, né? Então vamos ficar atento nisso daí. Minha pregação aqui não é para falar, né, sobre política, nem sobre a história da religião no Brasil, mas apesar desse crescimento dos evangélicos no Brasil, a minha pergunta é: qual será a qualidade destes evangélicos? Qual a qualidade? Eu lembro, quando eu era pequeno, né, eu ia na escola dominical, minha mãe me levava na escola dominical, né, nos culto do lar, não era célula, era culto do lar, né? E ali tinha um mover, tinha um reteté, né? Na minha casa sempre teve vigília, né? Minha mãe fazia vigília na minha casa, vigília de oração, né? E eu dei aquelas escapulidas ali quando eu era adolescente. E aí quando eu sabia que tinha vigília lá em casa, eu saía e voltava só de manhã da festa, né? E minha mãe parecia, né, que sabia, ficava esperando eu chegar, só liberava as irmãs ir para casa depois que eu chegava, para ela orar pela minha vida. Tinha que orar. Imagina, eu chegava de manhã da balada, né? E minha mãe queria que ali as irmãs, né, que passaram a noite toda com ela, orassem. E olha eu aqui, tá vendo? Resultado de quê? De oração, joelho no chão, né? Uma mãe que ora, que ali coloca diante de Deus, que não aceita o filho dela no mundo. Ela quer o filho dela ali dentro na igreja, compromissado com Deus. E a gente percebe hoje, né, muitas igrejas cheias, lotadas. Mas eu pergunto, será que está lotado ali de pessoas que têm realmente intimidade com Deus? Ou será que
a igreja virou um clubinho. Um clubinho. Poxa, tem uma galera legal lá na igreja, uma galera, né, que gosta de entre aspas, né, fazer o bem. Poxa, eu vou lá, né, é um ambiente legal e tranquilo, né? Eu vou no Bola de Neve, é uma igreja descolada, né, tem uma prancha, né, descolada lá, galera legal, né? Vou levar meu filho lá, porque eu sou da igreja tradicional e meu filho não quer ir na tradicional, então eu vou levar no Bola de Neve, né? E ali vira um clubinho. É um clube. Vamos lá, pessoas legais, depois do culto, vamos no McDonald's, vamos, né, tomar um lanche aqui no shopping e tal. Virou um clubinho. Quantos estão me entendendo? Amém? E aí, esses clubinhos começam a atrair o quê? Os lobos. Opa! Né? Ali tem umas ovelhinhas, pá, vou chegar lá, né? O lobo vem, bota aquele, né, aquela vestimenta dele especial, o cordeiro bonzinho, e vem chegando, né, para pegar as irmãs da igreja, né? Ou então, né, hoje em dia o mundo está avançado, né? Vem as menininhas, não, vou para a igreja, vou achar um homem correto, né? Que vai me amar, que não vai, né, pular cerca. Né? Que tá difícil hoje, né, não? Tá difícil hoje, o negócio hoje tá difícil. O apelo hoje na mídia tá muito difícil. Então o pessoal falou, pô, eu quero, né, tá na hora de eu casar, né? Então vou procurar alguém mais certo, vou na igreja, né? Virou um local de paquera santa. Vou procurar, né, um varão, uma varoa santo, não é não, Carlinha? E aí vem essas meninas novas tudo, né, disputar os varão aqui da igreja, está difícil, né? E está aumentando a concorrência, né? E a gente tem que ficar ligado. Por que ligado? Porque a gente tem que estar no espírito. O cristão, né, o cristão de verdade, ele vem para a igreja para adorar a Deus, cara. Ele já sai de casa naquela expectativa. O que vai ser do culto hoje? Cara, hoje vai ser um momento de adoração. Hoje eu quero sentir uma presença gostosa do Espírito Santo. Deus fala comigo ali no momento da palavra. Eu quero receber uma palavra específica. Eu estou vivendo isso e eu preciso de uma resposta, Deus. Esse é o cristão que vem para a igreja na vibe de estar com Deus, de adorar a Deus, de buscar uma resposta de Deus. Mas será que a igreja cheia, lotada, ela significa que todos estão ali nesse propósito? De buscar realmente a Deus, de adorar a Deus? Será que todos estamos nesse mesmo propósito? E eu fiquei me perguntando, mas como nós podemos nos precaver de que os lobos não venham aqui tirar nossas ovelhas, tirar a paz, levar as pessoas para o mau caminho? Como? Talvez eu vou falar algo que talvez seja difícil, né, de entender a princípio, mas eu vou tentar me explicar melhor. A gente precisa deixar de ser ovelha para ser guerreiro, para ser guerreira do Senhor. O crente, ele tem muito essa visão lá fora no mundo de coitadinho. Lá vai o irmãozinho para a igreja, né? Hoje eu vim de metrô, estava eu e o Tom no metrô, né? No ônibus, olha lá no metrô, Bíblia debaixo do braço, né? Coitadinho nada, meu irmão. Aqui só tem leão, meu irmão. Aqui é leão, entendeu? A gente está aqui para cair para dentro, para brigar espiritualmente. Tem que ficar ligado com os olhos espirituais, ó, atentos. Precisamos ser guerreiros e guerreiras do Senhor. Tem que saber o quê? Manusear a espada, meu irmão. Tem que saber conhecer essa palavra. Tá ali, ó, preparado, vestido com a armadura, que está lá em Efésios 6, a armadura do cristão tem que estar preparado, vestido, porque quando o lobo chegar aqui, você, opa, peraí, meu irmão, o quê? Não, aqui não. Aqui a gente vem adorar, cara. Que a gente vem agradar o Pai. Estou de olho em você, viu? A gente vem agradar o Pai, a gente vem louvar a Deus. Não vem para cá não.
O verdadeiro cristão, ele deixa um rastro da manifestação da glória de Deus. Você tem que ter presença de Deus, presença. As pessoas têm que olhar para você e dizer, não, aí é crente, né? Aí esse aí, entendeu? Porque eles ficam zombando. Mas quando dá alguma coisa na família dele lá, algum problema, chega aí, velho, falar com você, vamos tomar um café ali. Ora aí pela minha mãe, pelo meu irmão, pelo meu pai, pelo meu filho, aconteceu isso e isso. Ora aí, tá no hospital e tal, eu sei que você é chegado aí de Deus, né? Aí ora aí, né? Tá vendo? Ele sabe, na hora que o negócio aperta, ele sabe onde vai procurar. Fica gozando ali nas brincadeirinhas, né? Mas na hora que aperta, vai lá e fala, me ajuda aí. Quantas vezes já não fui no hospital orar por pessoas que nunca quiseram nada? E de repente Deus permite passar ali por uma situação para que ela conheça quem é Deus. Que ela entenda que Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Vocês estão me entendendo? Amém? Amém mesmo? Glória a Deus. O cristão de verdade, ele vive pela fé. Ele vive pela fé. Ele não retrocede, ele não olha para trás. Ele não retrocede, ele não olha, ele avança. Pregação do pastor Tiago no domingo, ele atravessa o Jordão. Ele vence ciclos. Você conhece aquela pessoa que está na igreja, mas ela não consegue se firmar em Cristo. Por que não consegue? Porque ela está num ciclo que ela fica boa e tal e cai, fica boa e tal e cai, fica boa e tal e cai. Então fica num ciclo, não rompe, né? Não atravessa o Jordão. E aí faz o quê? Fica lá no deserto. Fica no deserto, não vai viver as promessas de Deus. Por quê? As promessas estão aonde? Do outro lado do Jordão. Você precisa atravessar o Jordão. Você precisa passar esse ciclo, sair desse ciclo de cai. Vai, às vezes é na mesma coisa, na mesma área. Por quê? Porque você não está buscando a santidade. E santidade é o quê? Relacionamento com Deus. É você acordar todo dia e agradecer a Deus. É você ler a Bíblia. É você adorar Ele. Lá em casa eu gosto de ler e a Vanessa gosta de adorar. O negócio de Vanessa ela pega o violão e vai adorar, agradecer a Deus, e tem ali o momento dela. E eu gosto de pegar e ler a palavra. É um momento que Deus fala comigo, é como se Deus estivesse conversando ali comigo. Eu estava escrevendo essa palavra, ali tinha um momento que eu estava escrevendo a palavra e as lágrimas caíam, choravam da presença de Deus. É um momento gostoso, que graças a Deus eu tenho a oportunidade de ter. E lá em Hebreus, puder colocar aqui na tela, Tom, por favor. Lá em Hebreus, no capítulo 10, eu vou ler do versículo 35 ao 39, tá? Fala assim a palavra do Senhor: por isso, não abra mão da confiança que vocês têm. Em outras traduções pode estar esperança, pode estar paciência, perseverança, né? Tipo, não desista. Continue caminhando, prossiga, não retroceda, não volte para trás. Segue para o alvo. Cara, tá difícil, vai estar difícil para qualquer um, cara. Todo mundo tem problema, mas segue. Ela será ricamente recompensada. Quem persevera, quem continua, quem tem paciência no Senhor, né? Por que paciência? Porque às vezes a gente está numa dificuldade esperando, né? E Deus está dizendo, não é a hora. E você quer dar um jeito. Você quer dar um jeito, né? Já que Deus não faz, eu vou fazer. Esse não é o caminho, tenha paciência. 36. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Então, se você tiver paciência, se Deus está dizendo que não é agora, tenha paciência. O varão não veio ainda,
Vai vir. Vai vir o varão certo. O varão da vontade de Deus. Vai vir. Não tenta criar oportunidade. Vai vir a varoa certa, vai vir. Deixa Deus trazer no tempo certo. Persevere. Persevere. Por quê? Porque em breve sua recompensa virá. Ou melhor, em breve aquele que vem virá. Em breve Jesus vai voltar. Em breve nós receberemos a recompensa da glória. Em breve todos estaremos juntos com o Pai. E vamos receber o nosso galardão. Mas nós precisamos estar o quê? Na fé, firmes, perseverando, não desistindo, continuando, buscando, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. E no versículo 38 fala: mas o meu justo viverá pela fé. Ele não vai desistir. Ele sabe que eu venho, ele sabe que eu virei, ele sabe que eu sei do que ele está passando. Ele sabe. Deus sabe do que você precisa, Deus sabe do que você está passando. Persevere. Continue. Viva pela fé. Viva pela fé. Essa é a grande diferença do cristão. Ele vive pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. O cristão de verdade, ele não retrocede. Ele não olha para trás. Quem olhou para trás virou o quê? Até minha filhinha de 2 anos sabe. Estátua de sal. Ai daquele que tira a mão do arado. Nós aqui, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas do que creem e são salvos. Daqueles que perseveram, daqueles que vão até o fim, porque aquele que vem, virá. E aquele que permanecer, receberá a promessa da glória. Amém? Vocês estão entendendo? Confiança, coragem, perseverar, não desistir, não retroceder, ter paciência para esperar aquilo que Deus te prometeu. Tenha paciência, porque em breve você vai alcançar a sua promessa. E aquilo que Deus prometeu vai se realizar na sua vida. E muito em breve Ele virá. Enquanto isso, como viveremos? Pela fé. Pela fé. Amém? Todos nós aqui vivemos no mundo natural, amém? Mundo natural. Então tem que, correria, trabalhar, não? Os clientes vêm, quer coisa urgente, tem que entregar. O cliente liga hoje, eu quero um presente para amanhã, não, Israel? Faz uma aliança aí que eu quero entregar amanhã essa aliança. E sai Israel que nem doido para buscar o ouro, para fazer aliança, qual o tamanho do dedo. Vem aqui, vão medir para entregar no outro dia pro cara. Israel é o ourives aqui da igreja e ele faz, essas coisas diferentes, essas pedras diferentes aí, Então às vezes vem um cliente lá, então, correria, mundo natural. Eu acredito que aqui todo mundo é natural, amém? Belisca aí, seu braço, belisca aí. Belisca seu braço, belisca. Você sente? Está sentindo? Belisca aí, Antônio, pra você acordar, Antônio. Belisca aí, vá. Antônio, tô de olho em você, viu, Antônio? Belisca aí, tá vendo? Eu acho que não tem assombração aqui, Ninguém precisa correr, não tem assombração. Todo mundo aqui é de carne e osso, Pode ficar tranquilo que ninguém vai sair correndo aqui. Todo mundo é carne e osso. Mas eu aprendi algo muito legal, cara. O crente, ele vive no natural, mas ele se move no sobrenatural. O crente vive no natural. Por quê? Porque a gente vai trabalhar, correria, lá. A gente vive no natural. Mas a gente não só está aqui. A
gente se move no sobrenatural. Por que se move no sobrenatural? Porque o crente vive pela fé. O crente vive pela fé. Ele não vive por aquilo que ele vê, mas por aquilo que ele crê, por aquilo que ele espera. A não ser que você seja maluco, né? Porque você é crente, vem para a igreja, aí o cara vai e te pergunta: mas vem cá, velho, você já viu Jesus? Já trocou ideia com ele, já apertou a mão dele? Como é que você crê nisso, cara? Como é que você crê? Você não vê? Pela fé. Por isso que está escrito na Bíblia que sem fé é impossível adorar a Deus. É impossível. Tem que ter fé. Porque você crê num Deus que teoricamente você não apalpa, não abraça, mas você sente. Você sabe. O Espírito Santo, ele está em você, ele se move em você e ele traz em você a certeza desse Deus presente. Desse Deus que está contigo, que não te deixa na mão. Amém? Quem está entendendo? Amém? Então a gente vive no natural, mas a gente se move no sobrenatural. Sabe a mãe? Imagina a mãe que tem um filho preso. Vai visitar o filho na prisão. E ela vai indo para a prisão e está falando: meu filho vai ser um pastor, usado por Deus. Vai levar o amor de Deus, muitas pessoas vão se converter, ele vai ser uma bênção. Os olhos dela estão entrando na cadeia, ela está sendo revistada, o filho dela está preso por assalto, que for, está preso, mas ela está declarando: meu filho é um pastor. Eu chegava da balada à noite, minha mãe orava por mim, eu estava com aquele cheiro de álcool absurdo. E ela botava a mão e: meu filho é do Senhor. Ela já estava vendo eu lá no altar pregando. Ela estava profetizando. A mãe que ora, a mãe que ama, o pai que ama, ele está orando pelos filhos, está entregando os filhos, não desiste. A mãe está indo para o hospital visitar o filho e ela está falando: meu filho está curado em nome de Jesus. Meu filho vai voltar, ele vai estar lá na minha casa, na célula que tem lá em casa, a gente vai estar todo mundo junto, adorando. A gente vai estar junto lá, adorando. Meu filho em breve vai estar aqui. Eu tenho uma sobrinha, ela está no hospital agora. Meu irmão, ele está lá no hospital, né? Passou o dia lá com ela no hospital. E eu oro a Deus para que um dia ela esteja aqui de volta, dançando. Ela era do Artéria, esteja aqui dançando. Ela vai sair lá daquele hospital, vai vir agradecer a Deus. Deus vai fazer uma obra tremenda na vida dela, e ela vai voltar para o Senhor. E nas minhas orações eu já vejo ela aqui dançando no Artéria de novo, porque eu não ando pelo que vejo, mas pelo que creio. E eu trago à existência aquilo que não existe, na certeza de que o Espírito Santo de Deus, ele já está agindo. Isso é ser cristão de verdade. Não é igreja cheia, clubinho social, mas é vida com Deus, de oração, onde você passa, o seu rastro tem que ficar. Ali é um homem de fé, ali é uma mulher de fé, uma mulher de oração. Esse é o cristão que quando Jesus voltar, porque ele vem e muito em breve virá. Muitos estudiosos bíblicos, eles estão dando este ciclo como o último ciclo. O ciclo na palavra do Senhor são 7 anos. 7 anos. Se você nunca assistiu uma palavra do pastor Digão sobre o Shemitah, assista. São 7 anos. E na palavra fala, né? Tem palavras muito específicas que falam que a tribulação vai ser tão grande, que Jesus vai encurtar para que muitos não se percam. E é estimado 3 anos e meio, que é exatamente a metade de um ciclo. E a gente está entrando num ciclo agora nesse mês de setembro, está iniciando um novo ciclo. É o Shemitah. Tem até um livro aí que o pastor está trazendo, o pastor William está trazendo, que eu pedi, que é o livro novo do pastor Digão.
que chama Código Shemitah. Vocês precisam, leiam primeiro, que chama Shemitah, subindo no Shemitah, se eu não me engano. Subindo no Shemitah, não sei se tem aí na lojinha. Leiam primeiro, subindo no Shemitah, e depois leiam o segundo, Código Shemitah. Você vai entender que as grandes crises globais que aconteceram, todas elas aconteceram no momento de transição. Quando caiu o governo aqui, lá em 2014, 2021, de 7 anos, momento de transição. As grandes crises globais econômicas que aconteceram no mundo, lá em 1929, em Nova York, ano do Shemitah. Esse ano do Shemitah. Então você fica esperto, os ciclos, estão acontecendo e estão acabando. E quando eu vinha pensando nessa palavra, eu falei, cara, e se esse ciclo que está começando agora for o último, e os 3 anos e meio é metade desse ciclo? Eu não sei, ninguém sabe a hora, o dia, o ano, mas vai que eu quero estar preparado, amém? Eu falei aqui para vocês na oferta, eu estou desempregado, mas eu me vejo caminhando ali, passando na maquininha, e o negócio aqui tem que ser alto, não? Tem que ser coisa de 4 dígitos, não é negócio de 3 dígitos, não é coisa, eu quero 4 dígitos. Eu falei assim, eu quero 4 dígitos, dízimo de 4 dígitos, Tem que orar, tem que ter fé, não? Tem que ter fé. Senhor, eu quero mandar missionário, poder mandar missionário para a Sibéria, para a África, para onde quer, para a China, onde quer que tiver gente ali precisando ouvir, eu quero ser esse, Senhor. Eu quero ser esse que está ali na obra, chegando junto para que pessoas sejam transformadas. Eu estava vindo hoje lá com o Tom, e o Tom me mostrou essa questão do Talibã. O Tom me mostrou o seguinte: o pessoal está pegando os celulares, o meu celular está ali, estão vendo se tem aplicativo de Bíblia lá no Afegão. Quem tiver, os caras estão matando. A gente não sabe o que é isso, Eu vim no ônibus com a Bíblia debaixo do braço. A gente tem liberdade no nosso país, a gente não imagina o que é isso. Tem pessoas morrendo porque tem um aplicativo no celular. Olha a perseguição. Olha a perseguição. Eu não sei qual que é a sua expectativa, o que é que você busca em Deus. Que é importante que nós tenhamos expectativa, mas eu quero que você saiba uma coisa: quando você cria uma expectativa em Deus, quando você é um cristão de verdade, que busca Ele, e que tem uma expectativa, e que se move pela fé, saiba de uma coisa, está escrito na palavra dele: você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Se o mundo está tentando te dizer alguma coisa, se as suas dificuldades estão tentando te empurrar para baixo, saiba de uma coisa: você é mais do que vencedor. Mais do que vencedor. A igreja de verdade, ela reflete a glória de Deus. Nós precisamos refletir essa glória, esse rastro da manifestação da glória de Deus. Eu falo de rastro, eu lembro de Pedro, que onde Pedro passava, a sombra dele curava. Então você tem que ter essa fé. Você tem que olhar para a situação e dizer: eu não aceito isso, Deus. Vou colocar em oração isso aqui. Eu não aceito meu filho nas drogas. Eu não aceito um familiar meu no hospital. Eu não aceito essa situação. E você começa a se mover por fé. Você tem que estar na fé. O cristão, ele se move no sobrenatural. A situação está mostrando algo totalmente diferente, mas você está ali andando pela fé, profetizando, colocando diante de Deus. Você avança, você não retrocede, você avança. Você não tem medo de problema. Você enfrenta o problema. Você não tem medo e fica acuado. O pastor Tiago falou isso no domingo. A coragem não é a ausência de medo, mas você enfrenta o medo. Você vai enfrentar o medo. Vou enfrentar. Deus, tudo posso naquele que me fortalece. Não sou eu, Deus. Eu não sou nada. Nada. Absolutamente nada. Eu vim do pó e ao pó voltarei. A não ser que Jesus volte antes, eu vou, e aí não vou ser pó, vou ser logo transladado. Vai ser bênção, vai ser muito louco. Imagina esse momento. Eu fico viajando nesse momento.
do corpo saindo assim, você vendo o seu corpo caindo e você subindo e olhando para o alto, e Jesus, vai ser muito louco, cara, vai ser louco. A gente tem que estar o quê, igreja? Preparado. Hebreus 11:1, né? Essa aqui é super famosa, Hebreus 11:1, todo mundo conhece. Ora, eu vou colocar uma outra tradução aqui que eu achei bem legal. Fala assim, ó: ora, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ó, a fé mostra, é a NVT, acho que não tem aí, né? A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Então a fé é você ver uma situação, mas você começa ali a imaginar outra coisa, outra situação. Você vê alguém ali no leito de hospital, mas você está vendo aquela pessoa brincando, pulando, se alegrando. Se é uma criança brincando com outras crianças, você muda a realidade. E você fala: Senhor, essa é a realidade que eu quero. E eu coloco no teu altar, Senhor. Vem agora e muda essa realidade. E você persevera em oração, você não desiste. Não veio, mas vai vir. Não levantou, mas vai levantar. O varão não chegou, mas vai chegar. O emprego não veio, mas vão bater na minha porta. Eu não sei qual é a sua expectativa em Deus, mas tenha ela, porque através dela você vai exercer a sua fé. Você precisa exercer a sua fé. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Amém? Aquilo que eu falei, o cristão vive no natural, mas se move no sobrenatural. Não é porque essa é a realidade que eu vou aceitar essa realidade. Não. Minha realidade pode ser essa hoje, mas Deus já liberou no mundo celestial uma nova realidade. E ela está vindo, né? Igual a Jacó, né? Que segurou o anjo, né? Igual a Jacó. Não, minha bênção, não vai não. Só me dá minha bênção primeiro, né? Só vai subir depois que minha bênção chegar. E assim tem que ser a gente. Lutar de joelho no chão, né? A gente não luta, né? Não é a força, não é Sansão, vai ganhar na força, né? Josué que pregou lá no domingo. Não. É joelho no chão. É buscar a presença de Deus. E para a gente concluir, em Hebreus lá 10:37, a gente leu que aquele que vem virá. Em Hebreus 10:37. E como ele virá, nós precisamos estar preparados. E eu quero ler aqui uma passagem. Está lá em 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 3. Lá no finalzinho da Bíblia. Perto de Apocalipse lá. Se puder abrir sua Bíblia aí. Isso é uma passagem muito bacana. Muito legal. Se você puder, leia essas cartas, a primeira, segunda e terceira. Pedro, muito bom. Tenho certeza que Deus vai falar muito contigo. Fala, vou ler do versículo 8, tá? 2 Pedro 3, do versículo 8 até o 14, tá? Vamos ler aqui na tela. Logo, amados, essa é a NVI? Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Olha que interessante. Tudo que a gente vai viver agora, fim dos tempos, tal, tudo isso já foi escrito há mais de 2000 anos atrás. Você tem passagens em Daniel, lá da época de Nabucodonosor, que já escreveu o que ia acontecer agora no fim dos tempos. Você tem várias passagens do Velho Testamento que remetem ao que vai acontecer agora, nesse período que a gente está vivendo. Então, para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Tudo que vai acontecer já está escrito. Não vai ser novidade. Ninguém vai poder dizer eu não sabia.
Se Deus aparecer, diz que o Senhor Jesus vai voltar como um ladrão, que chega no meio da noite e ninguém estava esperando e chegou. Meu conselho, fica ligado, espera, esteja pronto. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa. Amém? O varão e a varoa, que você tanto ora, vai chegar. Ele vai cumprir a promessa. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça. Não veio ainda? Para você entender que Deus é Deus, que no tempo certo Ele virá, Ele vai liberar a promessa no tempo certo, mas que todos cheguem ao arrependimento. Muitas vezes, antes da bênção chegar, a gente precisa ser tratado no caráter. Tem pessoas que vêm para a igreja e às vezes precisa ali de algo e Deus não libera, porque sabe que se liberar aquela pessoa se perde. Vai embora, some da igreja. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Versículo 11. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. Assim temos que viver, buscando a santidade. Sede santos, porque eu sou santo. Esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Versículo 13. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Para concluir no 14. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados, inculpáveis. Se eu pudesse traduzir numa gíria aqui, na pegada com Deus. Se mantenham firmes, não desistam, perseverem, não retrocedam, tenham paciência e esperem no Senhor, vivam pela fé. Vivam pela fé, porque aquele que vem, virá. Ele não tardará. Mateus 13, para a gente acabar. Mateus 13, mais ou menos 15 dias atrás eu preguei aqui algo muito forte que Deus me deu. Porque é gostoso quando a gente ouve a pregação do Deus da graça, da misericórdia. Oh Deus, né? Só que tem gente que abusa. Meu Deus, Ele vai dar graça, Ele vai me perdoar de novo. Se eu pecar, Ele me perdoa e assim a vida segue. E esquece que Deus é um Deus de justiça também. E quando eu preguei lá, Deus falou muito claro comigo: Hilton, avisa, cara, o tempo está acabando. Talvez não dê tempo mais para as pessoas ficarem nesse ciclo e não avançarem. O Deus de justiça, Ele está chegando. O dia do Senhor, como tem na Bíblia, o grande dia, aquele que vem virá, Ele vai sentar no trono de justiça e vai julgar. E vai separar o joio do trigo. E vai separar os bodes das ovelhas. Um vai para a direita, outro vai para a esquerda. Vai separar os bons dos maus. Vai separar os santos dos pecadores. Dos maus, dos malfeitores, daqueles que estavam em pecado. Então a gente precisa entender que temos um compromisso com Deus de deixar um rastro, um legado de santidade, de refletir a glória dele nessa terra enquanto estivermos aqui, porque Ele virá, e quando Ele vier, a gente tem que estar preparado, porque Ele vem como um ladrão.
E em Mateus 13:40, para a gente concluir, fala: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dessa terra. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. Eles o lançarão, eles quem? Os anjos os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão, aqueles que perseveraram, aqueles que tiveram paciência, aqueles que não retrocederam, aqueles que não voltaram atrás, mas os que ficaram, os que tiveram fé, os que viveram pela fé, esses brilharão como o sol no reino de seu Pai, porque Deus é Pai. Ele não tarda, Ele vem no tempo certo. E Ele, como Pai, Ele nos dá o tempo, Ele nos avisa, Ele manda os seus obreiros, os seus pastores, pregadores, ministros, evangelistas, profetas, e fala: olha, avisa a minha igreja, eu estou voltando. O tempo está acabando, avisa a eles que eu estou voltando. E quando eu sentar no trono de justiça, eu vou separar o joio do trigo. O joio eu vou queimar, mas os justos brilharão como o sol no reino de papai. O louvor, se quiser, pode vir. Os justos brilharão como o sol no reino de papai. Se você quiser, você é um filho e uma filha de Deus. Se você quiser, porque Deus não invade. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir e convidar, Ele vem cear contigo. Ele vem fazer morada na sua casa. Mas você precisa abrir a porta. Você precisa estar disponível e dizer: Deus, eu quero viver essa promessa. Eu quero ter essa esperança, essa expectativa de viver o amanhã. Baixe sua cabeça, feche os teus olhos. Aleluia, aleluia, aleluia. Baixe sua cabeça, feche os teus olhos. Esse é o momento, você e Deus. Na palavra de Deus está escrito que eu tenho vida e vida em abundância. Deus tem palavra de vida. Para onde eu irei, se só tu, Senhor, tens a palavra de vida eterna? Para onde eu irei, Deus, se só tu tens a palavra de vida eterna? O Senhor, Ele está batendo a porta. E essa noite é uma noite de reconciliação. Tudo isso foi preparado para te dizer nesse momento que papai te ama. Jesus, quando Ele subiu ao céu, Ele falou: eu estou indo para o meu Pai, e lá eu vou preparar muitas moradas. Muitas moradas. A sua casa, a sua promessa está lá com Deus. Hoje é noite de reconciliação. Hoje papai está dizendo: vem, filho meu, vem, filha minha, eu te amo, e eu vou mudar a sua vida, eu vou mudar a sua sorte, eu vou mudar a sua direção, a sua expectativa. Porque você talvez nem tinha expectativa, talvez você entrou aqui sem nenhuma expectativa, mas Deus está colocando agora no seu coração sonhos esses que foram roubados anos atrás, onde você perdeu a esperança, mas a esperança, ela se renova hoje na sua vida, porque o Senhor, o nosso Deus, Ele é a nossa esperança.